Eu estava conversando com uma pessoa que me disse o seguinte: eu vou orar a Deus e vou dizer assim para Ele: Senhor, cuida dos meus negócios, abençoa os meus negócios, que eu cuido dos teus. Como que dizendo, eu vou dedicar a minha vida à tua obra, à tua casa, à tua causa, e o Senhor prospera os meus negócios privados, os meus negócios particulares. O Senhor arruma os meus clientes, o Senhor abre portas, o Senhor prospera, e eu estarei então dedicando o meu tempo à tua obra. Veja como o homem pensa de uma maneira desvirtuada, né? Veja como o homem pensa sempre de maneira carnal as suas coisas, né? Fazer a obra de Deus já é um grande privilégio. Falar de Jesus, anunciar o Evangelho, já é um grande privilégio. A bênção de Deus não reside no fato dele ter o seu negócio prosperado, se ele estiver na casa e na causa do Senhor. A obra, a bênção de Deus sobre a vida dele, já é o fato dele estar inserido na obra de Deus. A impressão que dá é que ele escolheu abrir mão das suas coisas particulares para pregar o Evangelho, e aí ele vai ter uma recompensa. Meu querido, a recompensa já é pregar o Evangelho. A palavra de Deus diz assim, que foi o Senhor que nos escolheu, não nós a Ele. A palavra de Deus diz que o privilégio de fazer a obra de Deus foi dada a nós pelo próprio Deus. Não foi um repente que houve na nossa vida e nós dizemos assim: a partir de hoje eu vou começar a fazer a obra de Deus. A partir de hoje eu vou começar a pregar o Evangelho. Não! Houve um passo, em primeiro lugar, dado por Deus, pelo Espírito Santo, para que se fizesse a conhecer a nós. Foi Ele que veio até nós. Foi Ele que nos tirou do lamaçal, do charco horrível de lodo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi Ele que brilhou a sua luz sobre nós. Foi Ele que nos esclareceu. Foi Ele que se mostrou. Foi Ele que se apareceu para que nós, reconhecendo, tivéssemos o privilégio de conhecê-lo. A palavra de Deus diz que muitos veem essa luz, mas rejeitam essa luz, preferem as trevas. Agora, quando nós abraçamos essa luz, ela vem e brilha sobre nós, e então a palavra de Deus diz assim: olha, se alguém quiser se orgulhar, orgulhe-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então nós passamos a ser iluminados pela palavra do Senhor, passamos a ter comunhão com Deus, passamos a fazer parte da família de Deus, passamos a ser esclarecidos a cada dia pela pregação da sua bendita palavra, passamos a ter alegria no nosso espírito, uma alegria que nós buscávamos antes e que nada era capaz de preencher esse espaço vazio que havia dentro de nós. Então, queridos, não é: Senhor, eu vou cuidar das tuas coisas e o Senhor prospera as minhas. Não é isso não. Significa: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por ser participante do Evangelho. O apóstolo Paulo diz: agora me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim não porque Deus vai castigar, ai de mim não porque Deus é um carrasco que nos obriga a fazer isso, ai de mim porque a minha alegria, o meu prazer, consiste agora em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. O salmista disse assim: ai de mim se eu não meditasse na tua palavra dia e noite, ai de mim porque a tua lei é onde eu encontro todo o meu prazer. Louvado seja o nome do Senhor, que nos escolheu do mundo
de trevas, do mundo de ignorância, aonde as pessoas estão com a sua visão desvirtuada das coisas de Deus, achando que quando vão à igreja ou achando que quando estão na obra do Senhor, trabalhando na obra do Senhor, que ainda estão fazendo um favor para Deus, a ponto de pedir recompensa e prosperidade para a sua vida financeira, porque estão inseridos na obra do Senhor. Meu amado, estar inserido na obra do Senhor já é um grande privilégio. Quão formosos, quão suaves são os pés daqueles que evangelizam, daqueles que trazem as boas novas de salvação. A Bíblia diz que aqueles que fazem isso têm recebido de Deus um galardão que não é uma recompensa financeira ou nos seus negócios. O galardão já é ele estar fazendo parte da obra da pregação do Evangelho. O Senhor Jesus, Ele nos chamou para um caminho de paz, para um caminho de alegria, para um caminho de realizações, não pessoais e profissionais apenas, mas Ele nos chamou para um caminho de recompensa espiritual. Se Ele disse assim, buscando o reino de Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor nunca mandou a gente fazer campanhas para prosperidade financeira. Eu não encontro isso na Bíblia. A Bíblia diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, porque o vosso Pai sabe que vocês precisam comer, que vocês precisam se vestir, que vocês precisam sobreviver. O pão nosso de cada dia, Ele dá todo dia. Mas o pão, o verdadeiro pão espiritual que sou eu, quem comer desse pão jamais sentirá fome. Quem beber dessa água que sou eu mesmo, disse Jesus, jamais sentirá sede. Então, meu amado, não fique pedindo recompensa financeira. A recompensa já é ter herdado a vida eterna, já é ter um lugar garantido no reino da glória, no reino eterno, já é ter passado da morte para a vida, já é ter um lugar no céu prometido pelo Senhor. O Senhor disse assim, faça campanha sim, ore sim, busque o Senhor sim, mas para garantir o seu lugar no céu. O apóstolo Paulo, não que eu já tenha alcançado isso, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão adiante de mim, em direção ao alvo e em busca do prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Mas eu vou sacrificar minha vida por amor ao Evangelho. Não, você não está sacrificando a sua vida por amor ao Evangelho. Você já é um sacrifício vivo que Deus tem agora nas mãos dele, e ele dá esse sacrifício como um privilégio, porque ele diz assim que ele se agrada naqueles que trabalham, ele se agrada naqueles que seguem os passos de Jesus, dando e se dando por amor à obra de Deus. E o apóstolo Paulo reconheceu isso, alcançou isso quando disse assim, eu gastarei e me deixarei gastar por amor às vossas almas. Ele disse que justo era o obreiro, o trabalhador, aquele que prega o Evangelho, que vivesse do Evangelho, mas ele disse assim, mas eu não falo isso e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque seria melhor eu morrer do que alguém fazer vã esse meu trabalho no Senhor, esse meu trabalho de ir pregar e anunciar a salvação. Meu amado, como é bom a gente entender e discernir que pregar o Evangelho é um privilégio que Deus dá a poucos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, e pouquíssimos entendem que estar arrolado à obra de Deus é o maior de todos os privilégios, é a maior de todas as recompensas que Deus pode dar a alguém, seja limpando o banheiro da igreja, seja varrendo o chão da igreja, sendo, amados, fazendo qualquer serviço físico na igreja, mas que Deus tem como serviço espiritual. Não é maior o que varre o chão da igreja, não é maior o que prega o Evangelho na igreja. A Bíblia diz que aquele que quiser ser o maior, faça-se como o menor.
e que o maior na casa do meu pai, o menor na casa do meu pai, já é maior do que João Batista. O que ele quis dizer com isso? Que aqueles que estão trabalhando por amor à obra de Deus, não importa dentro daquilo que foi chamado para fazer,